Inês, Sim. atriz, produtora, apresentadora e mãe da Madá. Dá tempo para fazer mais alguma coisa? O que der para fazer eu faço entre os pingos da chuva. Entre os pingos de chuva, muito bom. Olha, então vamos começar a falar de carreira. Vamos começar a falar dessa sua vida de atriz. Sim. Por que atriz, Inês? Por que atriz? Ai, Carla, eu pergunto-me isto muitas vezes. Por que atriz? Eu mesmo faço essa pergunta a mim várias vezes ao longo desta minha jornada até hoje, principalmente antes de entrar em palco. Porquê atriz? Estava tão bem em casa, costurando uma meia, mas não, a criatura quer ser atriz. Não, então, não é por falta de talento e habilidades, né? Porque tu é bem jeitosinha para um monte de coisa. Então... A pessoa tem veia para drama. Quer dizer, e aí, assim, o que tem mais de vídeo? O que tem mais de certo? Atriz? Opa, é para lá que eu vou. E aí foi. Beijo. Marco Costa mandando beijo. Beijo, Marco. Tu é o próximo, hein? Beijinhos, cara. Tá na minha lista. Não, então, eu acho que eu sempre gostei muito de comunicar e contar histórias. Então, eu acho que sempre estive muito ligada à questão das artes, à questão de me manifestar através da arte, pintura, depois pensei que ia para a arquitetura, e até que caía num curso ou numa formação de teatro amadora e não consegui sair muito mais deste circuito. Mas vem também de uma família de artistas, né? Também, sim. O meu tio-avô era muito conhecido aqui em Portugal e eu tive o benefício de estar com ele muitas vezes e depois também com a minha tia, a filha dele, e partilhei muitos bastidores, então via muito teatro, ia muito, enfim, estava muito ligada à cultura sempre. Certo. E diz uma coisa, Inês, ter artista na família ajudou ou atrapalhou? Cara, eu acho que ajuda e honestamente não acho que me atrapalhasse muito, porque nós somos, é meu tio, mas temos algum grau de distância e então não acho que, enfim, no meu nome não carrega nenhum nome artístico pesado, sabes? E eu acho que ajudou sempre, porque eu acho que todas as pessoas da minha família artistas são para mim grande inspiração, então ajuda nesse aspecto. Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma felizarda porque convivi de perto e convivo ainda de perto e não tenho, posso fazer o meu percurso. Eu acho que as pessoas que têm, eu não posso dizer porque eu não sou, mas as pessoas que carregam logo o nome do peso, sabe? O peso do nome, talvez isso possa fazer mais sentido. Para mim, não. O peso do nome, da comparação também, né? Tem coisa que a gente acha que ajuda, que tem aquela ideia de que se você tem artista na família, vai abrir porta, não sei, mas também tem o outro lado, né? Tem o outro lado da comparação, dos estigmas. Isso tudo. Claro. Eu perguntei por que atriz, você me deu uma resposta logo que eu acho até que vou adivinhar a resposta da pergunta seguinte, que eu ia perguntar se você já pensou em desistir. Já pensou em desistir? Muitas vezes, Carla. E na altura que você tá tipo o Roberto Birindelli. Só na semana passada ele pensou uma vez em não desistir. É loucura, não é? Esta vida de ator, de atriz, de teatro, de representação é uma loucura. Se eu já pensei em desistir, eu acho que tantas vezes, mas alguma coisa acontece nesse instante, ou muito próximo de dizer, não, acabou, não tenho perfil emocional para isto. Alguma coisa acontece que se calhar vou experimentar mais um bocadinho. Vou só dar mais um tico-tico. E a tua vida está toda muito misturada nisso, né? Você dá aulas de teatro, você está dentro da rádio, agora tem o plano B. Agora tem o plano B, né? Sim. Conta lá, plano B, eu adoro plano B, vai. Conta, o plano B é muito engraçado isto. Primeiro, o ano passado, antes de começar a primeira pandemia,
eu inscrevi-me no curso da Católica de formação avançada para fazer esta formação avançada de rádio, de apresentação e produção em rádio. E fui porque era mais uma possibilidade de comunicar. E eu sempre ouvi rádio em toda a minha vida, sempre me acompanhou. Eu pensei, por que não? E surgiu essa possibilidade e eu fui fazer. Claro que assim que me inscrevi no curso, passado um mês, pandemia, lockdown, tudo fechado, tudo para casa, e lá foi todo mundo para casa fazer o curso. E foi super interessante, me abriu muitos horizontes a nível das potencialidades que tu podes fazer com a tua voz enquanto comunicadora. E surgiu a possibilidade de ter um programa autoral na Rádio Voz de Alenquer. E eu ainda pensei assim, vou fazer, não vou fazer, e eu sempre quis fazer um podcast, e depois pensava, não vou fazer podcast, para quê? Lá vou eu. Não vou fazer podcast, não está quieta. Até que eu pensei assim, não, pronto, se isto agora está a acontecer e é para a rádio, eu acho que faz mais sentido, porque eu faço um programa na rádio e depois fica alojado no site da rádio em podcast. E de repente aquilo começou a ter um formato muito engraçado, porque uma das coisas que eu mais gosto nesta questão da criação, e seja ela a que nível for, do desenho, sei lá, Alface do Rio, no Rio de Janeiro, enfim, tantas coisas que eu já fiz, é realmente esta questão de tu não teres nada e de repente tens 300 milhões de possibilidades à tua frente para tu poderes criar qualquer coisa. E de repente pensei, como é que eu gostaria de fazer o plano B? E há aqui duas questões, que é, primeiro, a pessoa fica, que maravilha, posso fazer tudo. E há o pânico. Tudo o quê? Estás-te a rir, Carla Munga? A pessoa fica desesperada. Adoro. E aí eu pensei, tudo o quê, nananã, o que é que pudesse ter? Música, que eu gosto muito de música, como é que podia fazer? Até que surgiu na minha cabeça, então, vou fazer um programa que as pessoas possam contar histórias relacionadas a músicas. Não é? Todo mundo tem uma música, ou várias, não é? Que de repente toca e tu de repente... esta música faz lembrar aquele verão, não sei onde. E começou assim. Começou com fazer esta estrutura e depois tudo. Aliás, a minha Carla Muga, claro, que sempre a dar aqui da minha estratégia, eu não podia vir sem isto. Obrigada! Que fofa, sua linda. Porque a Carla Muga falou, vamos lá estruturar, porque a Carla Muga ajuda-me ainda hoje, porque se há coisa que eu não tenho, é estratégia. Eu posso ter muita coisa na vida, muita coisa, mas estratégia, a pessoa aqui está ainda. E vai a Carla Muga e diz, então vá, vamos lá. E eu com a caneta, né? Vamos lá, Carla Muga, passa para mim o trabalho de casa. Ela, não, você tem que fazer uma caneca. Plano B. Que esse plano B ainda vai ser o seu plano A. E aí, então, vai vida, passar muito isso. Tenho conseguido gravar em casa, tenho tido conversas maravilhosas e fica sempre aquela dúvida no ar que é, será que as pessoas que estão a ouvir se estão a identificar, sabes? Claro que eu não tenho controle nenhum sobre isso e pronto, há pessoas que já vão gostar, há outras que não vão gostar. Mas eu espero que sim, porque eu gosto tanto de fazer aquilo que estou a fazer, sabe? Mas tudo bem, né? Tudo bem as pessoas não gostarem também. A gente não está aqui, né? A gente não está aqui para agradar todo mundo. Não! Isso já não ficou resolvido lá atrás, meu Deus. Olha, mas a gente se conhece desde 2008 ou 2008, né? Que eu acho que foi o ano que eu cheguei em Lisboa. Eu conheci naquela peça. Tu entraste na peça aquele evento. Pois é, aquela peça. Isso foi 2008, foi eu chegando em Lisboa. E só em 2020, no meio da pandemia, você teve a coragem de se meter num programa. Não acreditava na minha proposta, na minha pessoa, ou não estava suficientemente sufocada? O universo é sábio, Carla Muga. Pode dizer a verdade. Não confiava suficientemente no meu trabalho. Porque a gente nunca falou sobre isso. Porque assim, só em 2020, quando a pandemia chegou, foi o fim do mundo. Aí eu pensei, o que eu faço, Carla Muga? Vem até mim. Não, eu acho é que foi.
primeiro andámos um pouco desencontradas, não é? Entre Rio e Lisboa, eu fui para o Rio de novo, estive lá 5 anos, aí voltei. Então andei aqui também um pouco... Eu acho que assim, nós sempre nos falámos e eu acho que eu não sei se à altura se já tinhas o turning point, se já tinhas os teus coaching tão alinhados como tens hoje, mas lembro-me de sempre falar contigo a nível da carreira, sempre. Várias coisas que eu ia ter contigo, tu ias ter comigo e bebíamos café, podíamos estar a falar de qualquer coisa, mas acabávamos sempre por falar na questão da carreira e de estratégia, né? E de estratégia. E eu acho que também eu fui pegar assim, deixa ver como é que está a Carlinha Muga, como é que está o negócio dela, como é que está pegando, aí comecei a ver os testemunhos, não. Aí você me pegou o jeito. Aí que não. Não, mas essa pandemia rendeu para todo mundo, de alguma forma, né? Eu acho que foi um momento da gente pensar mesmo, né? E se der ruim mesmo lá fora, né, cara? Se o mercado mudar de maneira avassaladora, porque já mudou tanta coisa, o que a gente faz com isso tudo que está aqui dentro? E você é muito artista, né, Inês? Assim, você não é só atriz, assim, não é brincadeira. Você mete arte em tudo que você faz, você desenha, você se expressa mesmo. Você é artista na alma. E como é que ia ficar isso? Em que lugar que ia ficar isso? Se o mundo aqui fora não voltasse ao normal, o que você ia fazer com isso tudo? Mas acho que eu tenho essa minha questão desde há muito tempo, Carla. Esta minha... Eu honestamente, a pandemia para mim não foi muito diferente de muitas crises que eu tive internamente do vou desistir desta toda. Porque, felizmente ou infelizmente, isto vai sempre depender, assim, de uma série de pontos de vista, mas eu sempre tive que me reinventar. Sempre foi isto. Ou seja, às vezes até muito frustrada por não achar que a minha carreira como atriz estava a ir para o lado que eu queria e não estava a desenvolver tanto como eu queria. Imagina, fazia uma participação pequena e aquilo não pegava, sabes? Ou não ia mais além. Projetos de teatro, como eu te conheci, que o cara louco, foge, sabe? Enfim, várias coisas acontecem que eu penso, espera, como é que eu posso fazer para me reinventar e para tentar fazer aqui? E eu tenho muito, eu só olhando para trás, tenho muito isso. Muitas coisas que eu fiz, eu considero que nada se perde, tudo se transforma, não é? E ao princípio, esta minha forma de refazer as coisas e olhar para mim e dizer o que é que eu posso dar, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Exato. Às vezes era de um lugar, mais uma vez, de frustração, porque tu pões uma expectativa na tua carreira, quer queiras, quer não, seja ela qual for. Não estamos só a falar de atores. E de repente, aos poucos e poucos, eu acho um bocadinho acho que agora o facto de eu me render, sabe? Rendendo. E essa rendição, essa do abrir a mão, de não, tem que ser assim, de repente não tem. A vida obrigou-me a ficar mais macia com o tem que ser assim. E olha, e pronto, e na pandemia foi engraçado, porque na pandemia passada eu trabalhei muito a minha questão psicológica, muito, que eu acho que foi muito importante, e sinto que agora imagina, a mente para agora fazer uma coisa mais de ação, mais de corpo, mais de pôr em prática, mais de grounding. Mas estou no processo, Carla. Você está totalmente no processo, exatamente. Acho que a gente já mexeu tudo aí dentro, a voz da artista, eu acho que você já tinha encontrado há muito tempo. Eu acho que foi um processo de ir caindo a ficha do quanto tempo mais se pode ficar à espera, enquanto se tem tanto para entregar. E tem condições de entregar, porque realmente tem artista, tem gente que ainda não está preparado em todas as frentes para embalar alguma coisa e mandar aqui para fora. Mas exatamente por você ser esse tipo de pessoa que se reinventa e por já ter produzido e por já ter tantas outras experiências, quer a rádio, quer a edição, quer o desenho, você tinha todas as ferramentas na sua mão para fazer alguma coisa se você realmente acha que tem que fazer alguma coisa como artista, não é? Você sabe, quer dizer, a galera que faz a mentoria sabe disso, eu sou muito defensora de que se torne alguma coisa realmente interessante para o seu agente, né? A gente ontem ainda estava falando sobre isso, né?
Porque tem gente que ainda não tem o agente e tem tanta coisa para fazer antes de encontrar o seu escritório de agenciamento. E tem gente que já tem o agente e está sentada na sombra da bananeira esperando o cara fazer um milagre. E você não se torna ainda sequer um artista interessante, não é? Porque eu acho que esse lugar de estar sempre trabalhando, de estar sempre produzindo, não é? E hoje a gente tem todos os meios para entregar alguma coisa relevante. Não, eu acho que a história mesmo é essa. Eu acho que hoje em dia o facto de nós termos estas plataformas como agora isto, não é? Estamos aqui a falar live Instagram, YouTube e, enfim, é mais uma possibilidade de, com estratégia. A tua palavra é estratégia. O que é que mudou efetivamente? O que se aplica mais de tudo que a gente fez? Foi estratégia? Eu acho que sim, eu acho que... Porque uma das coisas que, por exemplo, lá no começo, no meu Homo Sapiens Sapiens, sabes? Do meu percurso, havia um lugar de não ter muito... a arte pela arte. E não a arte como um produto que se vende. E é muito diferente. Como é que tu podes abraçar o produto que se vende sem destruir o teu carinho que tens pela arte? Porque depois parece que tu estás nunca é suficiente a questão não é? Do produto que se vende e parece que estás a colocar ela num lugar negro e não a embelezar. Ai, para! Quantos anos de carreira? Não vou dizer. Não, diz. Só para fazer uma... Mas tu queria ganhar dinheiro com isso, né? Porque claro, eu comecei em 2000. Eu comecei em 2000. Começou em 2000. 21 anos de carreira. Ainda tem que ressignificar esse lugar do valor? Não. Agora você já sabe passar preço. Não, agora... Estou no processo. A pessoa não... Se calhar, não sei. Não, é assim. A questão não é o passar preço. Eu acho que vou chegar lá, mas a questão não é o passar preço. É a forma como, energeticamente, como é que tu vibras nas coisas. Sabes? Como é que tu colocas num casting... E como é que tu te colocas aqui, como é que eu me coloco a fazer um desenho, como é que eu me coloco no plano B, sabes? E quando tu colocas a medo, não dá certo. E o medo vem pela fragilidade, vem pelo e agora, não é? Vem pelo... E quando tu tens alguma estratégia e tu consegues perceber, é a velha história... eu quero alcançar aquilo, não é? Eu quero ir para ali alcançar aquilo. Eu sei que este meu processo é o ato da minha felicidade para alcançar aquilo. Mas, independentemente daquilo, eu sou feliz. Então, a minha felicidade não depende de conquista física daquilo. É no movimento. Só que isto é muito fácil de dizer. Há momentos em que tu vais acreditar mais, há momentos em que não é? Que vais mais balançar. E... por isso, essa questão da estratégia, para mim, é muito importante, porque como é que eu olho para aquilo que eu estou a fazer com uma noção, com grounding, não é? Com enraizamento, com uma linha, com uma filha, com coisa toda. Como é que daqui a 3 anos eu vou dar X tempo para fazer aquilo, vou dar 1 ano para me organizar para fazer aquilo. E pensar, assim como... É porque é tão engraçado, porque eu sei que na arte, quando estás a criar, quanto mais... caos tiver e quanto mais barreiras tiveres, mais fácil vai ser para tu criares. Porque tu tens condições para criar. Porque não pode ser assim, não é? Tens condicionantes. Quando tu não tens nada, é o abismo. Então, é muito difícil. Então, se tu tens estratégia, é muito mais fácil para saber para onde queres ir. Só que depois isto na vida, que é o que eu estou a aprender contigo, é uma outra coisa. É um caminho diferente. Tanto que eu ontem liguei-te, Carla, estou um pouco perdida aqui, como é que eu faço agora? Até porque com esta segunda pandemia, filha em casa, muito mais trabalho, o que eu tinha desejado já não podia executar. E aí? Como é que a pessoa... Exato, mas você é fruto desse processo, né? E o sucesso que você tem hoje, ou seja, o chegar até aqui, foi muito pela tua capacidade de flexibilizar, não é? Eu acho que quando a gente olha para isso e fala assim, ok, não dá para fazer da forma como estava pensada, e dá para fazer como, né? E dá para fazer como? Entregando ainda alguma coisa com relevância. Eu acho que isso você já
já absorveu muito do processo. Agora, em relação, por exemplo, mais à atriz, né? É difícil manter a estima lá em cima e estar empoderado. E você tem um traço aí também meio perfeccionista, né? Você puxa a tua fasquia para cima, você é mega exigente. E como é, né, essa vida de teste, 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 e quando é que você começa a perceber se você não está pegando, não está ficando para o callback, o que é que tem que mudar, como é que é esse teu processo? Porque você faz muito teste. Faço muito teste. Claro que há alturas em que eu faço mais, alturas que eu faço menos. Agora está tudo meio parado. Sim, está tudo meio parado. Mas ainda assim até fiz alguns. Até fiz alguns, principalmente agora quando deu esta pausa, não é? No fim do verão, ainda fiz alguns. Olha, eu já tive várias fases, Carla. Já tive assim, testes que eu fui, imagina, de personagens, que eu fui e tinha tudo estudado, tudo na ponta da língua, sabes? Tudo. Mas aí imagina, na minha imagem eu fazia uma coisa mais rápida, sabes? E pensava, não, que conta o conteúdo, é a minha prestação, sabes? E chegava lá e eu ouvia dizer, não, porque se tu tivesses pintado um bocadinho mais arranjada, tipo, eu... Como assim? Mas não interessa a minha representação, o meu acting. Interessava só o meu rímel, o meu eyeliner, ou o que seja. Ou ao contrário, toda emperequetada, sabe? Podendo, saindo de salto alto, rua, e chegando lá, sabes? E nada. Estar sentada estar sentada numa sala de espera com muitas meninas e tu ficas a pensar, pois, olhas para ti, olhas para as outras, ficas... Há muita comparação que é horrível, sabes? Do comparar, mas isto vai ficar para quem? Surreal. Tem que ter muito trabalho interior, né? Para passar por esse lugar do teste, né? Uma coisa que os artistas não pensam muito, as pessoas pensam muito em resultado. Quando, já tem o trabalho, já tá rolando a vida e tal. Mas, cara, e antes disso, né? Aquela etapa em que você está sendo testado dias, meses, semanas, anos a fio, até acontecer alguma coisa. Mas eu acho que tens de ser muito desapegada, Carla. Muito desapegada. Eu acho que tens que ir, tens que estudar, tens de maquiar, como tu achaste que tens que fazer, tens que ir. Esse lugar, né, da nossa estima do artista, desse lugar do teste, de quantas vezes você volta para casa e fala assim, puta, não servi, mais uma vez não serviu, mais uma vez não é isso. E quando você tem que começar a olhar para a tua personalidade, né? Porque eu brinco muito com o pessoal lá no Power Acting, assim, pô, quem é que tá passando junto contigo da porta do estúdio para dentro? Não é? Porque se bobear é você e a sua personalidade que não estão ganhando o casting, né? Tem alguma coisa aí que não está jogando. O mais cruel de tudo não são os outros, somos nós com nós mesmos, não é? Ou seja, sou eu a duvidar da minha capacidade e tudo muda, tudo muda. Eu não sei como é que são os outros atores, mas acredito que seja igual. Eu estou aqui espetacular, de repente rola uma ação e muda. E nós não temos essa... E é um lugar que tu não controlas, sabes? Não é tipo, é o olho que foi para a esquerda. Não é, muda internamente, sabes? E tu teres muito, abrir mão e relaxares. Tipo, estás confiante daquilo que tens para fazer, estás confiante daquilo que tens para entregar. Se não servir, não serviu, mas tu deste o teu máximo, sabes? E não te colocar melhor que não, vai ser para mim, ou já foi muito, não, este casting é para mim, não sei o quê, eu vou conseguir. E depois saio aos trancos e barrancos, não é? Porque não é isso, não é por aí. Tu estás muito tranquila. Eu acho que tem um lugar de muito autoconhecimento, de entender como é que energeticamente eu estou a ir para aquele casting. Se eu estou a ir com medo, se eu estou a ir ansiosa, se eu estou a ir receosa, se eu estou a ir por comparação, ou se estou a ir para dar tudo o que eu tenho para dar, independentemente se fico ou se não fico. E se divertir, né? Porque sim. De alguma maneira isso não pode ser um momento de sofrência, não é? Essa rotina de teste, de se submeter a teste, é uma coisa que a gente precisa ressignificar também ao longo da nossa jornada, né? Tentar olhar para o teste mais como uma oportunidade de praticar
de estar com Claro. pessoas e de mostrar o teu trabalho, enfim, Mas eu de acho mostrar que engraçado qualidade como- de artista que você é, não é? Então, Sim. eu acho que tem muito mais, esse lugar é muito mais interessante do que o lugar do teste propriamente dito. Claro, claro. Mas é muito duro. É muito duro. É muito duro. E seja ele qual for, tu estás a ser... É muito duro, mas é o quê? É quantos por cento da carreira? Quantos por cento da carreira é teste, né? A gente parar para pensar, uma pessoa às vezes tem mais horas de teste do que de voo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro de estar a fazer um teste há muito tempo no teatro e por acaso até me correu bem, porque lá estava, me diverti, porque não me estava a... Fui ficando, no fim do processo, nós éramos milhares, não fiquei no fim. Até porque chegou um momento em que eu estava tão cansada que aí já meti os pés pelas mãos. Mas foi do género de... Para teres a noção, foi. Eu fui fazer um casting e era um infantil e eu era a avó tartaruga. Aí eu fiz Carlinhos Thierry, sabes? Carlinhos Thierry? Sim. Na banca! Aí a pessoa entra para fazer o casting e tínhamos 5 ou 6 pessoas a olhar para ti. Todas a olhar com uma carta na mão, olhar à espera que tu fizesse o teu teste, não é? E eu estava tão descontraída, que me correu tão bem. E olha que eu sou péssima cantora, adoro cantar, mas isso é uma coisa, cantar é outra. Cantei. E eles pediram-me outra música, e eu falei outra música, mas eu só decorei, quer dizer, eu só estudei uma. Um cantor tem, tem uma lista gigante. Eu estudei uma, cantei o hino nacional e passei, Carla Muga. É possível! É possível. É possível quando você se joga. Eu acho que tem isso do quando você consegue se jogar mesmo, quando sai desse lugar. Perde o filtro, não é? E vai para esse lugar do to play mesmo. Sim. Deixa. E você se diverte. E consegue embarcar. O que você acha que é o maior desafio, assim, na carreira, nesses 20 anos? O que você considera o ponto, o X da questão? Olha, eu vou falar enquanto atriz e enquanto atriz que se tem que se multiplicar, não é? Uhum. Eu acho que a minha realidade é a realidade de muitos atores. Muitos mais do que aqueles que estão efetivamente com um contrato assinado. E é muito difícil. Quantos são os contratos assinados em Portugal hoje? Você sabe esse número? Não. Tá. Não sei. Mas, não sei nem se chega a 3 dígitos, né? Sim, mas imagina, mas mesmo que hoje em dia, até porque por todas as crises que nós passámos e a redução que houve de contratos, mas mesmo que tens aquele elenco que não é contratado, mas é mais fixo e que passa de novela para novela, não é? Ok. Uhum. Mas uma das coisas que eu acho mais difíceis, Carla, que às vezes, e principalmente debate, eu acho, quando estás numa fase menos boa, tu vais na rua e dizem assim, então, ou conhecem, então, essa atriz, estás a fazer o quê? Tu não estás a fazer nada naquele momento, sabes? E tu então, tem outra horrível também, não é? Que é assim, e não vai fazer televisão? Como se você fizesse assim e as coisas acontecessem. Mas é engraçado, mas tu disseres assim, sim, estou a fazer uma novela, ou então dizes, fiz aquela, eu não vejo. Mas há aquele baquezinho primeiro, então novela. E tu dizes, mas eu não vejo. Então é teatro. Mas eu também não vou ao teatro. Whatever. Não, mas eu acho que o mais difícil é tu conseguires... não há dúvida que quando nós escolhemos uma profissão é para trabalharmos e para ganharmos dinheiro com essa profissão. E é realmente difícil. Isso já começa a ser mais interessante. Isso já começa a ser mais interessante. Até vou beber um gole. Bebe um gole da minha caneca, bebe. Não, mas é verdade. Eu acho que aqui tu conseguis manter a tua sanidade mental, o teu foco e conseguires fazer aquilo que tu precisas fazer para te sentires feliz é o mais difícil, eu acho. Quando as coisas não estão... Porque existe sim uma liberdade financeira quando tu tens uma determinada rede para seguir atrás daquilo que tu queres seguir. Quando te falta o mínimo dos mínimos, é muito complicado. É muito complicado. Infelizmente, muitos atores, brilhantes atores, não conseguem prosseguir nas suas carreiras por falta de
dessa base, ou de um lugar mais, de uma carreira mais não digo consolidada, mas com alguma base. Então, eu acho que o mais difícil nisto é tu conseguires Porque manter... pode levar muito tempo até uma pessoa conseguir viver financeiramente dessa profissão, não é? E principalmente se for tão exigente em termos de formato, ou seja, se está tudo muito direcionado, eu quero fazer televisão agora, tá? Putz. Pois é, esse é o problema. Isso é um objetivo com forte tendência a fracassar. Tudo bem, mas é porque tudo bem querer fazer, só que você não controla todas as etapas do processo, sim. não é? A questão é que assim, quando vais a uma entrevista de trabalho normal, comum, tu dás o teu currículo, não é? E pronto. E não é? Quem está atrás recebe o teu currículo, mas não tens fisicalidade. És uma pessoa, não é? E eles dizem, vai começar amanhã, não vai, o teu currículo é mais... serve, não serve. Quando tu mandas... Aqui não basta mandar currículo, sabes? Não. Aqui tu tens que ter um perfil. Tens que te encaixar num perfil. Tens que ter uma energia. E tens que ter um currículo. E tem que ser relevante. E tem que ter o fator wow. Porque essa historinha, né, de ficar mandando currículo e atualizando o material toda hora, isso, você, na verdade, só está enchendo a caixa do cidadão, do coitado do produtor de elenco, com mais informação e que não é uma informação relevante para ele naquele momento. Hoje a gente tem até outros recursos para fazer isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Outras frentes, porque também te poupa um pouco esse lugar da não resposta, porque o que é que o outro vai dizer se esse material não está tão incrível, se não está tão surpreendente, e se ele não tem nada para te oferecer agora, porque na verdade o que você está querendo perguntar e que você não está perguntando tem alguma coisa para mim? Claro. Eu já fiz muita coisa, já fiz muito isso, Carla, mandar e dizer assim, olha, não sei o que está, se tem ou se não tem, mas queria fazer um teste. Qualquer personagem, não é? E mandas. Já tive vezes em que eu não vou fazer porra nenhuma, cansei, não vou fazer mais nada, já não consigo mandar mais. São circuitos, não é? São ciclos em que tu de repente respiras e vais. Aqui eu, Inês, e eu não sou exemplo para ninguém, no sentido que eu faço o meu percurso, também ando aqui às vezes aos trancos e barrancos, mas vou indo. É não desistir e saber o que é que eu posso fazer. O que é que depende de mim fazer. Eu tenho a companhia de teatro, o Teatro Livre, faço parte dessa companhia de teatro, que é muito pequenininha, muito, sabes, tartaruguinha. É muito pequenininha, mas vocês fazem coisa pra caramba. Nós vocês estamos a fazer em atividade. Nós estamos a fazer. Houve uma altura que ficámos muito tempo parados, porque depois também que mudava na sua vida, mas estamos a fazer e vamos fazendo e vamos criando terreno e vamos conquistando e vamos fazendo. Eu acho que é ir fazendo. Eu acho que é isso. Olha, eu acho que tu tens que encontrar a tua tribo, a tua malta de teatro. Não tem que ser mega amigos, mas tem que falar a mesma língua da arte. E a partir daí começar o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso criar? E nós na pandemia passada não podíamos criar artisticamente de teatro, mas conseguimos recriar os shots do Gin Tónico e fizemos uns shots, pusemos aqui no Instagram, sabes? E fomos fazendo, fomos podendo, como é que nós nos podemos mostrar e comunicar com o que fazemos e com o que gostamos de fazer. E eu acho que é isso, é ir fazendo com o que tens. Porque depois, se a gente volta lá no início de tudo, né? Você quer ser ator pra quê? Por quê? Não é? E aí você tem que ver em que lugar isso depende realmente de você e tem alguma coisa que dá para fazer hoje. Porque se o objetivo for só ficar à espera de uma oportunidade no mercado, ótimo, se você tiver condições de sobreviver até lá, vai investir em formação, fica investindo em treinamento, uma hora há de acontecer. Não é? Agora, que é garantido, não. A pergunta é o que você faz até lá artisticamente, não é? Como é que você evolui enquanto esse grande momento não chega. Não é? Como é que tu te nutres, sabes? Como é que tu te nutres? Porque é muito fácil emburacar, é muito fácil ir para o lado ruim, é muito fácil dizer... É muito fácil apontar o dedo, Carla, e até tínhamos
sei lá, motivos, sei lá, é só panelinhas, não dá para entrar, e tudo a algum lugar que, ok, até é verdade, mas e então? Você que já esteve do lado da produção, se você pudesse mudar alguma coisa no mercado, o que é que você mudaria? Nível de produção? Não, você já viveu o lado da produção, portanto, você já esteve nos dois lados da moeda. Você sabe o que é que custa levantar um projeto. Se você pudesse mudar alguma coisa no nosso mercado, o que é que você mudaria? Olha, o lado da produção que eu tive foi a produção de teatro. Eu nunca tive na produção de televisão e tive pouquíssimas experiências de produção de curtas-metragens. O que eu acho que eu mudaria, primeiro, mais incentivos à cultura. Primeiro de tudo. Porque não vale a pena nós queremos fazer, ainda estávamos há pouco a falar do projeto que vamos tentar fazer, e a nossa tendência sempre é pensar pouquinho. E pensar pouquinho não é dignificar o trabalho de ninguém. Então o que é que acontece? Tu vais sempre chamar o teu amigo que tens alguma vontade, que sabes que ele faz, mas tem alguma vontade por fazer por pouquinho. Então eu acho que talvez se houvessem mais apoios, mais formas de apoiar a cultura, que é super importante, dignificar aquilo que é a identidade de um povo, sabes? Acho que seria por aí. Primeiro de tudo, mais apoios. Com mais apoios, eu acho que existem mais pessoas a trabalhar. Se existem mais pessoas a trabalhar, é mais natural que eu esbarre com pessoas que não conheço até então. Então, o circuito é maior, a troca é maior. Então, isto era a primeira coisa que eu faria. Porque a cultura é, se não é das coisas mais importantes, é uma das mais importantes, porque é óbvio que nós não vivemos sem os médicos e sem isso tudo. Mas o que salvou a nossa saúde mental, que é tudo na vida, era um livro, era uma conversa, era uma música. Isso eu queria ver essa pandemia sem Netflix, sem novela, sem cinema, sem livro, sem música. Eu queria ver essa pandemia sem cor, cinzenta. Sem arte, sem pintar, sem pôr as crianças a pôr a mão na massa. Sem para onde você se virar. Né? Não, qualquer tipo de expressão artística. Sabes porquê que isso não vai acontecer? Porque nós, como bichos, somos artistas criativos. Não é? Tu vais ver, e antigamente tinhas aquelas gravuras nas paredes, era uma forma de se manifestarem, de se pintarem, portanto, está intrínseco no nosso DNA de bicho que se manifesta. Mas pronto, primeiro era isso. A nível, outras coisas que é que eu poderia fazer mais? Olha, eu acho que havendo mais oportunidade, e agora se calhar isto faria para os dois, porque eu acho que se houvesse mais apoio à cultura, havia mais espetáculos de teatro, como havia mais cinema português, abrir mais as possibilidades. Havendo mais possibilidades, há mais pessoas a trabalhar. Estou a ser redundante, já falei isto. Mas o que é que eu acho? Eu acho que existe no mercado de trabalho um grande desnível entre o teatro e a televisão. Há atores que não querem fazer televisão, não querem. Mas há atores que querem fazer televisão, mas não conseguem entrar não é? E ficar. Porque acabam por ser sempre os mesmos, porque já se conhecem, porque é mais fácil, porque rendem mais dinheiro, enfim, todo um sistema. Se houvesse uma percentagem, não na novela das principal, mas uma novela que desse antes, por exemplo, houvesse uma percentagem que tinham que ser sempre para novos atores, por exemplo, obrigatório, assim como é obrigatório ter um estagiário. Eu acho que dava oportunidade a mais pessoas. A gente vai escrever uma legislação, daqui a pouco a gente monta um sindicato em Portugal. Não, era isso mesmo. Era ter uma cota para novos artistas, uma cota de lançamento, mas tinha que respeitar a cota de lançamento, tinha que trazer gente nova, tinha que trazer não sei quantos % de pessoas que não têm contratos e que, né, sei lá, não poder ficar empilhando um trabalho atrás do outro, ter que ter uma pausa entre um projeto e outro, deixar a imagem respirar. Porque quando a gente pensa, é até ruim para o artista, né? Pode só resolver a questão financeira, mas é altamente massacrante, até para o espectador, mudar de canal e ter sempre as mesmas pessoas representando, para não dizer, né, para não dizer que não parece depois que o ator é ruim. Né, que isso é uma coisa que o cinema americano fica bem defendido. O cara não faz 3 filmes em sequência, né? Você vê um filme dele no ano, vê o outro, dá um descanso entre um personagem e outro.
Portugal a gente tem esse massacre de alguns Não, eu acho que artistas, né? chega a ser ofensivo, honestamente, chega a ser ofensivo. Eu acho que eu já vi, e até acho que eu sou uma pessoa, assim, não sou ignorante, eu estava a ver uma novela, ia começar a outra, portanto eles estavam a fazer, era uma semana em que estava a dar o finalzinho de uma, mas já estavam a alimentar a outra. E aí o que é que eu fiz? Estava a ver a novela, ia entrar vários colegas meus que eu queria ver, deu a pausa de meia hora, que em Portugal dá pausas de meia hora entre as novelas, eu fui fazer não sei o quê. Quando eu voltei, sentei para ver, ué, fizeram cabelo? Mas não estou a perceber. Houve uma passagem de tempo que eu não entendi, era outra novela com os mesmos atores. Assim, um grosso. Assim, como é que a Dona Joaquina? Ela confunde. Ela confunde, com certeza, ela confunde. Assim, eu estava a pensar assim, olha, quer dizer, gostei, tá, isto, mas até que. Sabes que é que depois há duas coisas aqui, que é porque eu acho que é ofensivo. Primeiro, porque parece que não há mais atores em Portugal. Parece que não tem mais atores. E a atora dá com o rodo. E depois colocam a televisão num lugar tão inacessível e tão num lugar tão de pedestal que não é nada disto. A televisão é um meio de trabalho tão digno quanto outros qualquer, mas fica aqui, sabes? E depois é assim, depois como fica aqui, tu estás aqui, parece que vale tudo para alcançar isto. E não vale tudo para alcançar isto. Não vale tudo. E aí fica a nossa estrutura, às vezes fica meio... Outra coisa que podia melhorar também era a remuneração no teatro, né? A remuneração no teatro ser mais equilibrada com a realidade do cinema. Uma coisa que eu fazia também, agora lembrei. Eu fazia isso, melhorava para o teatro. Por que ator de teatro tem que ganhar pouco, gente? Por que tem que passar perrengue ator de teatro que trabalha como um corno desalmado? Não, imagina, tu trabalhas dois meses, um mês e meio, na melhor das hipóteses, estás um mês e meio ali a todos os dias ensaiar um texto. E hoje em dia, tu não fazes carreira com um espetáculo. Tu ficas 2 meses em cena, e 2 meses em cena é imenso. Sabes? Não fazes carreira, esgotas ali, é tudo muito fast food. Esgotas, também temos isso, né? Também temos isso do espetáculo não aguentar tanto tempo e da gente não ter uma plateia. Uma coisa que eu aprendi, né? Precisa melhorar, precisa ter mais plateia. A gente tem pouca Mas uma das coisas que eu fazia, Carla, era que isto eu vi no Rio. Eu não sei como é que isto realmente se dava, mas era vários teatrozinhos pertencendo, não sei se era ao município ou se era o que era, mas havia um concurso em que as companhias de teatro podiam-se concorrer a fazer a gestão durante um ano daquele teatro. Então tu tinhas uma companhia de teatro a fazer a gestão durante um ano daquele espaço, depois no ano a seguir já era outra companhia, no ano a seguir já era outra companhia. Muito legal. E isto aqui é muito interessante, porque roda. Porque roda. O Gustavo falou uma coisa aqui que também uma vez me chamou a atenção. O Gustavo, que está reprisando Ouro Verde aqui na Bandeirantes. E eu, quando vi Ouro Verde na Bandeirantes, a única pergunta que me ocorria era por que raios a novela portuguesa está dublada se as novelas brasileiras não são dubladas em Portugal? Ah, Carlinha, isso é outro tema, né? Isso é outro tema. Mas eu percebo. Mas eu acho que estava na hora da gente tentar fazer uma ginástica no nosso ouvido e democratizar. Mas começa. Mas sabes porquê que eu acho? Que é assim, olha só, Portugal eu não podia, eu chorava de rir. Aqui. Não, eu cheguei a ver como é que era. Eu estava no Rio e não sei como é que apanhei, mas talvez eram os Bandeirantes, não sei. Eu tinha aquela televisão que era toc, 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 sabes? Que muda assim com os canais. Aí eu de repente paro e começo a ver os Morangos com Açúcar, que era uma novela portuguesa, que dava tipo malhação. Aí eu comecei a ver a galera toda a falar brasileiro. Toda. Aí, gente, Nanaio. Estou entendendo. Eu comecei a perceber. E aí, isso dava um certo... Olha a Marlene. Dava Marlene, um certo... O que você está fazendo, Marlene? O que ela está fazendo? Está fazendo uma live, Marlene. Isso deu-me um certo nervoso, porque como assim estamos a falar português e nós não nos entendemos? Claro que eu tive que viver essa realidade
para perceber porque é que não nos percebem. Portugal é e não muito... percebem mesmo, e não percebem mesmo. E nós Os brasileiros, conseguimos, várias vezes eu escuto brasileiros falando de português assim, mas fala o quê? Tá falando de espanhol? Não entendem nada, rigorosamente nada. Mas, olha, eu acho que para nós atores isso ficaria como um alerta, não é? E termos essa consciência de que o português que falamos em Portugal, ele é muito fechado, e que com um pouquinho de articulação e com um pouquinho de trabalho, de ginástica, nós conseguimos nos fazer entender. Eu acho que é tudo uma questão de treino de ouvido, Carla, porque assim, nós portugueses há muito tempo que importamos muita coisa brasileira, novelas, música, então nós estamos habituados a ouvir a vossa linguagem. Vocês não estão habituados a ouvir a nossa linguagem. Não há nada, não há exportação de produto português de Portugal para o Brasil. E quando há, tem que ser assim, meio camuflado, meio aberto, para tudo sempre entendido, sabe? Que é de forma meio assim, que é para porque senão não entendem. Aliás, os portugueses saem de lá todos a falar meio assim, porque é normal. Não, quando a gente troca as nossas voltas, eu sei lá qual é o português que eu falo hoje, né? Depois desses anos todos em Lisboa, você também, quando veio para cá, voltou uma coisa de outro mundo, híbrida, falando. Híbrida. Nós somos híbridas. Eu lembro que o meu cônsul, uma vez, o cônsul do Brasil, falou assim: volta para o Rio de Janeiro correndo, porque você está falando um português que não é de lado nenhum. Ai, sim, sim. A minha mãe dizia isso. Quer dizer, é normal, eu acho que é muito normal. Nós não temos a noção, mas é óbvio. E ele começa a falar com um brasileiro, provavelmente quem me está a ouvir vai dizer: ai, Inês está a ser brasileira, a falar brasileiro. Primeiro eu amo. Aí eu já fico querendo falar também assim, querendo já entrar no Borogodó. Mas eu acho que sim, eu acho que se houvesse mais troca de cultura, mais mostrarmos-nos mais, era mais fácil. Então já fizemos uma reforma na cultura, já podemos botar na ata, democratizar o acesso à televisão, vamos aumentar as verbas para o teatro e vamos aumentar a produção. Acho que é isso, acho que temos que fazer isso e é isso, e pôr a mão na massa e fazer. E temos estreia em breve? Temos espetáculo? Olha, não, ainda não tenho nada ainda de espetáculos. Eu vou fazer um espetáculo no final deste ano, princípio do próximo ano, mas vou estar só como produção. Portanto, vou dar apoio à minha companhia de teatro, que lá está. Também somos uns quantos e não dá para estar sempre todos na linha da frente. Então, nós vamos nos revezando e vamos nos apoiando. É bom. É legal a gente falar sobre isso, né? Que às vezes a gente está ali dentro de uma companhia e muitas vezes a gente não vai para o palco, a gente vai levantar o espetáculo e isso é importante. É importante, não dá sempre para estar na linha de frente. Não dá. E é muito gostoso quando estás a trabalhar em equipa e tu queres que o teu colega também brilhe. Não é? Então, é assim, com todas as coisas boas e as coisas más de produção, eu não amo fazer produção, não é uma coisa que eu adoro fazer, há coisas que eu não sei fazer, mas quando eu estou a trabalhar e estou a dizer para que isto dê certo, é muito, 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 muito gostoso. Portanto, ainda não sei muito vai ser, porque estamos ainda a começar a montar e fazer tudo, mas será só, em princípio, no início do ano que vem. E abriram agora umas candidaturas, uns apoios, e eu estou com um projeto em mente, vou-me tentar candidatar e logo se vê. Lá está, vou tentar. Olha, então qual foi aí o grande turning point do nosso processo para você? Está sendo ainda, Carla, não foi. Não é uma coisa que foi. Tu não ponhas isso no passado, mas... Eu não vou te deixar, garota. Não vou te deixar. Você não está entendendo. Agora você... Não vou, não. Não vou, que eu vou te ligar. Não. Eu vou falar outra vez de estratégia, mas é que é tão isso, Carla Muga. Porque eu, desde que voltei do Brasil, há 4 anos, que eu felizmente tenho feito uma peça de teatro por ano. Ainda assim,
a tentar perceber como é que eu poderia fazer mais televisão, outras coisas. Entretanto, surgiu esta questão da rádio. E independentemente de qual seja a plataforma que eu vá estar a trabalhar e que eu vou estar a fazer, se eu não tiver muito bem definido o caminho, não é o caminho em si, o caminho nós vamos descobrindo à medida que vamos fazendo, mas é o mote para onde eu quero ir, e perceber, criar uma estratégia para ir para lá, fica muito mais difícil. E eu, talvez por esta questão, não sei se não é um artista, mas talvez, sei lá, o meu Mercúrio em Peixes, não sei, ou porque eu penso assim, eu sou Ariana, com ascendente em Sagitário, com Lua em Virgem, bom, só pode ser um Mercúrio em Peixes, mas não sei, que me deixa assim meio borboleta. Aparece uma luz e tu, está giro, vou aqui, mas aí aparece outra aqui, tu, só um bocadinho que eu vou aqui, aí aparece outra não sei onde, e de repente vem uma Carla Moça, Inês, vamos lá, quantas borboletas estão no ar? Quantas é que você pode apanhar? Aí a pessoa fica, mas o quê? Vamos pensar. Então eu acho que o turning point, honestamente, para mim, tem sido muito esse enraizamento e criar estratégia sem medo, e isso não vai bloquear o processo criativo. Porque às vezes eu achava que muitas condições e muitas não sei o quê, não é? Era quebrar o processo criativo e quebrar a fluidez. Não, go with the flow. Também podes ir with the flow, mas como? Com estratégia. Com estratégia. E aí estou aprendendo. Carla Muga, você não desaparece não, que eu vou para tu te pegar. Não te deixo. Eu não te deixo porque eu não tenho dúvidas de que o plano B vai ser o teu plano A. Você sabe disso, a gente sempre brincou ali. Ele vai ser o teu plano A. Não é? E depois todas as outras coisas vão rolar, não é? Porque elas já estão rolando, na verdade. Acho que a gente começou a live falando sobre isso, e nós duas, de maneiras diferentes, eu acho que nós passamos muito bem por essa pandemia, né? Eu um pouco avariada por causa da questão da saúde, mas eu acho que a questão profissional e do nosso espaço de realização, da nossa voz como artista, a gente está vivendo o que a gente se propõe. Nossa, nós fomos abençoadas nessa pandemia. Mas fomos abençoadas porque nos colocamos a jeito, né, Inês? Porque eu acho que a gente tem esse temperamento. E no final eu acabo trabalhando com gente que tem essa... porque não vai dar para trabalhar com gente assim tão diferente, que não esteja disposto a flexibilizar e a testar outras coisas. Se você estiver muito aficionado no seu plano, segue no seu plano, né? Em dois, de repente, a gente consegue ir mais longe. Né? Claro. Não sei se vai mais rápido, porque a gente vai ter que fazer ajustes, mas talvez a gente vá mais longe. E, de certa forma, eu acho que todas as pessoas com quem eu acabo trabalhando em processos de mentoria, ou de coaching de vida, ou de coaching artístico, elas entenderam e aceitaram entrar nesse lugar, porque se não aceitar, não vai ter muita coisa que dê para a gente fazer, não é? O que eu tento pregar mesmo é autonomia artística, é você não morrer com tudo isso aí dentro enquanto alguém não lembra de você. Uma coisa muito importante, Carla, é que às vezes pode parecer, não, eu não preciso. Não é que toda a gente precise de turning point ou o que é que seja, mas eu acho que quando tens uma pessoa ao teu lado, ou duas, ou três, mas que tu podes bater uma bola e estás um tempo a olhar, planificar as coisas, sabes? E te diz assim, mas vamos lá pensar aqui em conjunto, como é que tu poderias fazer isto? É muito importante, isto é muito importante a nível pessoal, até como atriz. Como atriz, eu às vezes pensava assim, quando eu tenho alguém que me está a ajudar no meu trabalho de atriz e está a fazer o meu coaching, a minha preparação de atores, o que tu queiras chamar, é muito importante esse olhar de fora. Houve uma altura que eu pensei, mas eu deveria ser capaz de fazer sozinha, como se fosse uma skill que eu não tivesse, sabes? Uhum. E não é nada disso, pelo contrário. Eu não tenho que saber fazer tudo. Eu não tenho que saber criar uma estratégia. Obviamente, quer dizer, vou aprender a fazer e posso fazer a minha, mas eu não tenho que
fazer tudo sozinha, porque isto vai-me cair num lugar de estar fechada. Eu, Inês, pelo menos preciso de bater uma bola contigo, de coaching, sabes, para conseguir, ok, então mas o que é que eu faço com isto? E ajudar aqui, eu não tenho que fazer tudo sozinha. Eu acho que a nível de atriz, de ator, então é surreal ter um olhar de fora. E criatividade colaborativa, gente. Claro. Né? Eu acho que a gente sempre aporta algum valor, agrega alguma coisa nessa troca. É importante, eu só tenho uma coisa em relação ao que você falou do coaching de carreira para artistas. Eu já acompanhei algumas pessoas que foram buscar pessoas que não têm experiência nesse mercado, no nosso mercado. E aí eu acho que não é tão linear quanto isso, né? A febre dos coaches. Então tem coach de tudo e o cara acha que porque ele é coach, ele pode ser coach de qualquer coisa. Sim. E assim, tem um lugar que esse mundo tem uma forma muito particular de se comportar, né? Poxa, quem dera a gente soubesse de uma série de coisas há 20 anos atrás, quando a gente começou. Quisera eu, quando comecei aos meus 13 anos, ter tido acesso a um coach que tivesse experiência de mercado para me dizer determinadas coisas que eu, ainda bem, era uma pessoa antenada e bastante intuitiva e flexível como você, fui me refazendo no meu processo. Mas porque eu tinha muito claro o que eu queria fazer. E também porque tive a sorte de alcançar a minha meta muito cedo. E aí, como a meta do fazer novela se concretizou muito rapidamente, depois eu, que não sou aquela que consegue ficar num lugar onde não tem crescimento, porque é tão importante para mim quanto fazer o que eu amo fazer, é crescimento e autonomia. Se você me tirar crescimento e autonomia, você pode pegar toda a minha arte, todo o meu processo criativo e ir por quinto dos infernos, porque não vai me interessar nada. Eu não consigo ficar num lugar onde eu não sou autônoma e onde eu não cresço. E onde não tem planejamento. E aí, eu acho que é o grande salto, né? Porque você não. Esse mercado, para você entender e sobreviver a ele, você tem que conhecer. Então, no caso do coaching artístico, eu acho que é importante dizer: procure pessoas que você confia e que tenham tido resultados, mas que você confia naquele setor. Não é? Claro. Procure um especialista. É legal você conversar com um especialista sobre o tema. E o coaching de atores, a preparação de atores para a cena, a mesma coisa. Eu acho que é tão bom ter alguém que a gente confia, né? E que está ali olhando, cuidando do teu... E é tão sensível essa questão, não é? Estamos a falar sempre da matéria humana e do lugar e dos teus limites e das tuas crenças, dos teus preconceitos e nós todos queremos sempre fazer bonito, todos queremos fazer bem. Então, poder estar ao lado com uma pessoa que podes errar, é para errares, é de uma generosidade dupla, não é? E de uma confiança que tem que ser assim, não existe outra maneira. É super delicado, É trabalho de terapia, é muito a mexer sempre com os teus medos, com as tuas coisas e saberes que te estás a abrir para outra pessoa. Não é? Então eu acho que eu sinto muita confiança do teu lado, porque também sinto que também deves sentir muita confiança do meu, ou seja, há um pacto de um lugar seguro. Exatamente, exatamente. Isso precisa ser construído antes de colocar qualquer estratégia em prática, né? A gente ficou aqui falando 1 hora, ficava mais 2. Mais 2, né? Você é minha alfacinha carioca linda. Não sei se vai ser aí a nossa última sessão presencial, se vai ser aqui. Quem é que vai chegar primeiro quando esses aeroportos abrirem? Não sei, Calamunga, não sei, mas assim, minha mala está pronta. A sua mala está pronta, a minha também. Há 3 meses que eu estou tentando voltar. Ai, Carla, sacanagem, né? Sacanagem. Não é para isso, biquíni. Uns nervos. Beijo na Madá. Muito obrigada, beijo. Muito obrigada por esta partilha. Obrigada, meu amor. Obrigada por essa troca. Beijo. Sucesso. E para nós. Plano B, decolando. Vamos embora. Beijo grande. Beijinhos. Tchau, tchau.